Olá, eu sou o Jorge Maia, broker da imobiliária Casas na Hora, uma rede de imobiliárias que atua no sistema de franchising e que possui os melhores consultores e especialistas no mercado imobiliário de Portugal. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito atual, o comportamento do mercado imobiliário de Portugal no cenário pós-Covid. O que vai acontecer com os imóveis, com o preço dos imóveis, nesse cenário pós-pandemia? Os preços vão cair? Os preços vão subir? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. O mercado imobiliário passa por um período de indefinição, não só em Portugal, mas acho que no mundo inteiro. E os nossos clientes têm suas dúvidas, evidentemente. Para que caminho vai o mercado imobiliário? É o momento de comprar? É o momento de vender? O que eu faço com o meu imóvel? Compro agora? Deixo para comprar depois? Nós temos obrigação, como consultores imobiliários, em tentar oferecer ao nosso cliente a melhor informação possível. E para isso, eu tenho conversado diariamente, praticamente, com vários especialistas no mercado imobiliário de Portugal para saber, ou tentar saber, para onde caminha o nosso mercado. No entanto, isso é como uma bolsa de valores. A gente nunca sabe com exatidão qual vai ser o comportamento de uma ação. Eu não posso dizer que, pelo comportamento passado, a gente vai esperar o mesmo comportamento futuro. Às vezes pode acontecer, às vezes acontece de maneira totalmente diferente. Então, porque tivemos uma crise há alguns anos, não significa que necessariamente vamos ter uma nova crise, porque os motivos são totalmente diferentes. Agora é uma pandemia que atinge o mundo, é algo global. E embora a crise que vivenciamos há alguns anos também tenha, de certa maneira, se tornado global, os motivos foram totalmente diferentes. Há alguns cenários em que especialistas dizem que alguns setores vão se recuperar de maneira mais rápida, outros vão se recuperar de uma maneira mais lenta. Por exemplo, o turismo, que afeta grandemente o nosso mercado imobiliário, é um desses setores que tendem a ter uma recuperação mais lenta. O que eu posso dizer nessa conversa que eu tive com os especialistas nessa última semana é que não há uma unanimidade. Alguns acham que os preços vão cair, outros acham que os preços vão se manter e ainda outros acham que há uma margem inclusive para que haja aumento de preço. Na verdade, nós temos sinceramente observado alguns aumentos de preço, principalmente nos imóveis novos, esses que ainda estão em construção e que vão ser lançados aí no futuro. Há uma leve tendência de aumento dos preços, nada muito significativo, mas é uma observação que nós temos feito, pelo menos aqui no mercado do Porto. E por falar no Porto, vamos falar mais detalhadamente sobre a realidade dessa região, que é onde nós atuamos e, portanto, nós temos mais familiaridade nesse mercado imobiliário. O turismo tem grande influência na economia do Porto. Por diversas vezes nos últimos anos, o Porto tem sido escolhido como destino número 1 da Europa para os turistas viajarem. Isso fez com que o Porto se enchesse de turistas nos últimos anos. E, infelizmente, esse ano essa não é a realidade, por conta da pandemia, as restrições de voos e tudo mais. Infelizmente, por conta da pandemia, a expectativa é que o mercado de turismo seja um dos últimos a se recuperar. E isso, evidentemente, vai trazer consequências no mercado imobiliário. O que temos observado é que muitos locais que antes eram explorados como alojamento local, ou seja, para turistas, vão ficar fechados nesse verão. E os proprietários, evidentemente, têm que procurar alternativas de rentabilizar o seu negócio. Uma das maneiras encontradas pelos proprietários para voltar a rentabilizar esses imóveis é oferecê-los no mercado de arrendamento tradicional. Evidentemente, esses proprietários, ou pelo menos a grande maioria, não quer perder a licença de alojamento local que eles possuem para os seus imóveis. Então, para que eles não percam essa licença, eles têm que continuar a oferecer os serviços de alojamento local. Mas se não tem turistas, o que eu faço? Eu arranjo inquilinos que atuem como se fossem turistas, ou seja, eu vou fazer contratos menores, de prazos menores, às vezes até de um mês, renováveis mês a mês, mas que não configuram um alojamento ou um arrendamento de longa duração, porque senão aí eles estariam voltados ao mercado de arrendamento tradicional, que tem outras regras. O novo regime de arrendamento urbano, que é um conjunto de leis que regula toda a relação entre proprietários e inquilinos, ele tem alguns pontos de garantia para os inquilinos nesse regime.
Por exemplo, o inquilino tem o direito de ficar no imóvel por pelo menos 3 anos. Ou seja, quando o inquilino faz um contrato de arrendamento habitacional por um período de 1 ano que seja, ele já prevê uma renovação automática e o proprietário só pode pedir o imóvel de volta, ou seja, se opor à renovação daqueles contratos depois que se passarem 3 anos. No arrendamento local, evidentemente, isso não existe. Então, o proprietário pode pedir o imóvel com pelo menos 30 dias de antecedência, por exemplo. Então, é por isso que eu digo que, na realidade, nós não temos um mercado de arrendamento tradicional em alta. Nós temos uma espécie de tampão entre o alojamento local e o arrendamento tradicional. É uma forma de rentabilização para que os imóveis não fiquem parados, mas não é verdadeiramente um arrendamento tradicional. E por isso, a gente não pode falar de uma maneira generalizada que o valor das rendas estão a cair, porque são mercados diferentes. Se por acaso o turismo voltar daqui 1 ano, 2 anos que sejam, muito provavelmente esses proprietários vão querer também retomar a sua atividade ligada ao turismo. E aí esses inquilinos que hoje podem até ter um benefício em conseguir, pela questão da oferta maior, um valor de renda significativamente inferior, vão ter que procurar um imóvel e naquela altura a gente não sabe como vai ser o comportamento dos preços. Pode até ser que seja maior do que a gente encontra por hoje. Então, essa falsa sensação de queda nos preços não é mais do que isso, uma falsa sensação. Primeiro porque não abrange, na realidade, todo o mercado. É mais restrito aquelas zonas onde o turismo é mais forte e, evidentemente, tem mais oferta desses imóveis que antes eram dedicados ao alojamento local e agora estão sendo utilizados como arrendamento tradicional. Tem uma outra questão, é que o proprietário não quer perder a licença do alojamento local. Só que, se ele pega o seu imóvel e transforma num arrendamento tradicional, ele está sujeito ao pagamento de um imposto, aqui chamado de mais-valias. É como se fosse uma realização de lucro imobiliário, embora não tenha havido uma transferência de propriedade. Mas para todos os efeitos é como se a empresa dele, que atua no ramo de turismo, vendesse para a pessoa singular que atua no ramo de arrendamento tradicional. São coisas talvez um pouco complicadas, principalmente para quem não é de Portugal, entender esses conceitos, mas é assim que a lei diz. E evidentemente ninguém gosta de pagar imposto, embora seja necessário. Então, para não perder a licença e não pagar esse imposto, é que os proprietários se utilizam desse artifício, que é perfeitamente legal, de utilizar o seu imóvel como um arrendamento não permanente, ou seja, você faz um contrato com finalidade habitacional, mas não permanente, ou seja, aquele inquilino já sabe quando entra nesse tipo de contrato que ele não vai ficar ali o tempo que quiser. O mercado, como vocês sabem, é regido pela oferta e pela procura. Evidentemente, principalmente aqui na nossa região, no Porto, em Lisboa também aconteceu isso, no Algarve também aconteceu isso, ou seja, nas zonas turísticas principalmente, quanto maior a oferta, a tendência é que o preço diminua um pouco. Tá? Então a gente está observando realmente uma diminuição nos preços das rendas, mas pela concorrência, pela quantidade de imóveis que temos à disposição. Evidentemente, isso não é uma regra geral, não acontece com Portugal inteiro, e se a gente se afastar um pouquinho dessas zonas turísticas, já vai ver que não houve grandes modificações nos valores das rendas. Então, a questão da pandemia teve uma influência muito significativa, evidentemente, e nessas outras regiões, talvez a influência para a mexida dos preços seja a condição econômica, porque muitas pessoas eventualmente perderam o emprego ou tiveram uma diminuição dos seus rendimentos, porque algumas empresas entraram em layoff, ou alguns setores estão com mais dificuldades, né, para ultrapassar esse período, mas isso vai voltar ao normal. Tenho confiança que isso é uma questão de tempo e os valores então devem permanecer nos mesmos patamares de antigamente. Agora, e qual a influência disso para o valor dos imóveis quando a gente fala de venda, compra e venda de imóveis? Evidentemente,
se espera uma pequena queda. Isso seria o mais natural. Até porque, se os investidores não conseguem mais os valores das rendas de antigamente, ou seja, a rentabilidade dele tende a ser menor, ele vai querer comprar, não vai querer pagar um preço que pagava antes, ele vai querer comprar com um preço um pouquinho inferior. Isso forçaria uma queda nos preços. Mas, na realidade, o que nós temos observado na prática não é isso que acontece. Os preços estão a se manter, pelo menos por enquanto, nos mesmos níveis anteriores. Eu diria até que existe até uma margem para aumento de preços. Temos observado que nos imóveis novos há uma tendência leve de aumento de preços. O que temos observado na prática, entretanto, é que os valores dos imóveis na escritura continuam com os mesmos valores de antigamente, antes da pandemia. Ou seja, não houve alteração significativa. Quando a gente coloca um imóvel para venda, é uma questão até cultural aqui em Portugal que haja uma negociação de preços. Dificilmente um imóvel é vendido pelo mesmo valor que ele é anunciado, ou seja, pelo asking price. O que acontece é que há uma tendência de você colocar uma margem, uma gordura um pouquinho exagerada nesses preços. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira vender um imóvel e o valor de mercado dele seja de 200 mil. Evidentemente, eu não vou anunciar por 200 mil, porque senão as propostas que vão vir por essa questão cultural vão ser de 190, 180, 170 e por aí abaixo. Evidentemente, eu vou colocar lá 220, 230 e tinha gente que colocava até 250, ou seja, uma margem muito grande para tentar chegar naquele valor alvo. A questão é que, se conseguisse um valor um pouquinho maior do que aquele valor alvo, ganhou um pouquinho mais. O que temos visto então é uma diminuição dessa margem de negociação. Ou seja, em vez de ele anunciar por 250, ele vai lá e diminui o preço dele para 220, 215, 210 que seja. Dá essa falsa impressão então de que os preços estão a cair de maneira assustadora. Na realidade, não. Por quê? O preço continua sendo os 200 mil. A margem é que está a diminuir. Ou seja, quando alguém for negociar esse imóvel, não vai baixar mais de 250 para 200. Ele vai baixar de 210 para 200. Ou seja, ele vai continuar a vender pelo valor que ele valia antes. Ele não alterou o valor. Só que agora a margem de negociação é um pouquinho mais reduzida. O que havia muito aqui eram preços, como já citei, exagerados. Então, voltando ao exemplo, se o imóvel vale 200 mil, às vezes o proprietário coloca para vender no mercado a 300 mil. Talvez na expectativa de que apareça alguém do exterior, algum estrangeiro que não tenha conhecimento pleno do mercado, se encante com o imóvel dele e faça a aquisição por um valor bem acima do mercado. Isso praticamente não existe. Se já aconteceu no passado, hoje dificilmente acontece e é mais uma lenda do que uma realidade. Então, voltando à questão de uma suposta queda de preços, eu devo esperar para comprar um imóvel quando e se os preços baixarem? Essa semana tive aqui um cliente que me falou o seguinte: se eu esperar para ver, eu corro o risco de ficar só a ver. E realmente é isso que pode acontecer. Ou seja, você ficar com uma expectativa de que os preços vão baixar e os preços não vão baixar e você perder excelentes oportunidades de negócio agora e não no futuro. A gente deve se lembrar que tradicionalmente o investimento em imóveis é sempre um investimento seguro. São raras as situações em que há perda, pelo menos no médio e longo prazo, com investimento em imóveis. Evidentemente, tudo passa por variações, por flutuações, e a não ser que aconteça alguma catástrofe, né, de grande magnitude, esse panorama pode se modificar. Mas, tradicionalmente, a gente sempre vê que o investimento em imóveis é seguro e rentável no decorrer do tempo. Então, repetindo, nosso conselho, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Entre em contato conosco, nós vamos deixar aí embaixo na descrição do vídeo todos os meios de entrar em contato com o nosso imobiliário ou diretamente comigo. Dentro do possível, vamos responder a todas as questões e teremos o maior gosto em ajudá-los. E claro, fica o convite para se inscreverem no nosso canal,
ativar o sininho para receber as notificações quando os nossos próximos vídeos forem lançados e serão muito em breve. Eu sou Jorge Maia, broker da imobiliária Casas na Hora, e aguardo você no próximo vídeo.